Decoder Talks. Conflito. Estados Unidos. Irã 2025. Boa noite, ouvintes do Decoder Talks. Eu sou Henrique Toledo e vocês estão sintonizados no programa que não aceita respostas prontas, que não engole narrativas oficiais sem questionar. Hoje, vamos mergulhar fundo em um dos eventos mais intrigantes e controversos de 2025, os ataques dos Estados Unidos às instalações nucleares do Irã. Mas, como sempre, não estamos aqui para repetir o que a mídia mainstream quer que você acredite. Vamos cavar mais fundo, explorar as sombras e tentar decodificar o que realmente aconteceu. Será que esses bombardeios foram um fracasso planejado? Uma operação de falsa bandeira? Ou o primeiro passo de uma agenda globalista que ninguém quer que você perceba? Preparem-se, porque hoje vamos questionar tudo e buscar a verdade juntos. Introdução e contexto. O palco do conflito. No dia 21 de junho de 2025, o mundo assistiu a um evento que poderia ter mudado o curso da história. Ou pelo menos foi isso que nos disseram. Os Estados Unidos, em uma operação militar chamada Midnight Hammer, lançaram uma série de ataques aéreos contra 3 instalações nucleares iranianas: Fordo, Natanz e Isfahan. Segundo o Pentágono, o objetivo era claro: interromper o programa nuclear do Irã, que supostamente estava a poucos passos de desenvolver armas nucleares capazes de ameaçar a segurança global. O presidente dos Estados Unidos subiu ao pódio, declarou vitória, e a mídia ocidental aplaudiu em uníssono. Mas aqui no Decoder Talks, nós não compramos essa história tão facilmente. Desde o início, surgiram perguntas que ninguém na grande mídia parecia disposto a fazer. Por que os danos às instalações foram tão limitados? Por que o Irã pareceu estar preparado para os ataques? E mais importante, por que essa operação, que deveria ter sido um golpe devastador, pareceu mais um espetáculo do que uma ação militar eficaz? Hoje, vamos analisar os fatos, as evidências e as teorias que desafiam a versão oficial. Vamos começar pelo básico. O que aconteceu naquele dia fatídico de junho? Análise dos ataques. O que realmente foi atingido? Vamos aos detalhes dos bombardeios. A Operação Midnight Hammer foi uma demonstração impressionante de poderio militar, pelo menos no papel. Bombardeiros Stealth B-2 Spirit cruzaram os céus do Oriente Médio, acompanhados por drones Mk-9 Reaper e uma chuva de mísseis de cruzeiro Tomahawk, lançados de navios no Golfo Pérsico. 3 alvos principais estavam na mira: Fordo, uma instalação subterrânea fortificada; Natanz, um complexo de enriquecimento de urânio; e Isfahan, um centro de pesquisa nuclear. Em Fordo, os Estados Unidos despejaram 14 bombas Bunker Buster GBU-57, projetadas para penetrar dezenas de metros de concreto e aço. Imagens de satélite divulgadas por fontes independentes mostram 6 pontos de impacto na superfície. Buracos impressionantes, sim, mas as estruturas subterrâneas, intactas. Especialistas dizem que o núcleo da instalação, enterrado a mais de 80 metros, não sofreu danos significativos. Isso já levanta uma sobrancelha. Como uma das armas mais avançadas do arsenal americano não conseguiu destruir seu alvo? Em Natanz, a história é ainda mais curiosa. Um único buraco de penetração foi identificado nas imagens, com danos superficiais ao redor. Os Estados Unidos alegaram que centrífugas de enriquecimento foram destruídas, mas relatórios iranianos e até mesmo algumas fontes ocidentais sugerem que o equipamento crítico havia sido removido dias antes. Coincidência? Ou será que alguém avisou o Irã com antecedência? Isfahan, por outro lado, parece ter sido o único alvo com danos visíveis. Detritos espalhados, fumaça subindo das ruínas. As fotos parecem confirmar o sucesso do ataque. Mas aqui entra outro detalhe intrigante. Isfahan é um centro de pesquisa, não de produção em massa. Se o objetivo era deter o programa nuclear iraniano, por que gastar tantos recursos em um alvo secundário enquanto Fordo e Natanz continuavam operacionais? As autoridades iranianas, claro, minimizaram o impacto. O general Hossein Salami, da Guarda Revolucionária, declarou que o inimigo tentou, mas falhou miseravelmente. E sabe o que é mais estranho? O Irã exibiu imagens de suas instalações horas após os ataques, mostrando cientistas trabalhando normalmente em Fordo. Será que os Estados Unidos subestimaram o inimigo? Ou será que nunca houve a intenção real de causar danos significativos? Questionando a narrativa oficial. Buracos na história. A narrativa oficial dos Estados Unidos é simples. Nós destruímos as instalações nucleares do Irã. O mundo está mais seguro agora. Mas, ouvintes, quando você começa a cavar nas evidências,
essa história começa a desmoronar como um castelo de cartas. Primeiro, temos as imagens de satélite. Organizações independentes, como a Global Security Watch, analisaram os dados e concluíram que os danos em Fordo e Natanz foram superficiais. As estruturas subterrâneas, onde o verdadeiro trabalho nuclear acontece, sobreviveram quase intactas. Depois, temos o timing. Fontes de inteligência sugerem que o Irã evacuou suas instalações dias antes dos ataques. Equipamentos foram movidos, cientistas realocados e até mesmo estoques de urânio enriquecido teriam sido transferidos para locais secretos. Como isso é possível, a menos que o Irã tenha sido avisado? Um vazamento interno nos Estados Unidos? Um acordo nos bastidores? Ou, quem sabe, os próprios Estados Unidos queriam que o Irã escapasse ileso e tem mais. You, and I mean specifically you, the press, specifically you, the press corps, because you cheer against Trump so hard. It's like in your DNA and in your blood to cheer against Trump. Because you want him not to be successful so bad, you have to cheer against the efficacy of these strikes. You have to hope maybe they weren't effective. Maybe the way the Trump administration has represented him isn't true. So let's take half-truths, spun information, leaked information, and then spin it. Spin it in every way we can to try to cause doubt and manipulate the public mind over whether or not our brave pilots were successful. How many stories have been written about how hard it is to, I don't know, fly a plane for 36 hours? Has MSNBC done that story? Has Fox? Have we done the story how hard that is? Have we done it 2 or 3 times so that American people understand? How about how difficult it is to shoot a drone from an F-15 or 16 or F-22 or F-35? Or what it's like to man a Patriot battery? Or how hard it is to refuel midair? Giving the American people an understanding of how complex and sophisticated this mission really was. There are so many aspects of what our brave men and women did that because of the hatred of this press corps are undermined because your people are trying to leak and spin that it wasn't successful. O Pentágono disse que o programa nuclear iraniano foi neutralizado por anos. Mas analistas independentes estimam que o atraso foi de apenas alguns meses, 6 no máximo. Se os Estados Unidos tinham inteligência suficiente para localizar essas instalações, por que não planejaram um ataque mais eficaz? Por que não usaram mais bombas, mais drones, mais recursos? Aqui no Decoder Talks, acreditamos que há algo errado nessa equação. Vamos explorar algumas possibilidades. Teorias alternativas. O que está por trás do teatro? Agora vamos para a parte que realmente interessa, as teorias alternativas. Porque, convenhamos, a versão oficial não explica tudo, ou talvez explique até demais, de um jeito conveniente demais. Aqui estão algumas ideias que desafiam o que nos foi contado. 1. Uma demonstração de força política. Os ataques podem ter sido menos sobre o Irã e mais sobre os Estados Unidos. Em 2025, o governo americano enfrentava pressões internas, uma eleição se aproximando, críticas de aliados como Israel e a necessidade de mostrar força no cenário global. Bombardeios cinematográficos, com imagens de explosões na TV, seriam perfeitos para aplacar eleitores e aliados sem realmente mudar o equilíbrio de poder. Um teatro de guerra para consumo doméstico. Será? 2. Pressão para negociação. Outra possibilidade é que os ataques foram um aviso, não um golpe final. Danos limitados poderiam forçar o Irã a voltar à mesa de negociações, talvez para reviver o acordo nuclear de 2015. Mas se esse era o plano, por que o Irã respondeu com desdém, prometendo acelerar seu programa nuclear? Talvez o tiro tenha saído pela culatra, ou talvez o objetivo nunca tenha sido negociar. 3. Operação de falsa bandeira. Aqui entramos em território mais sombrio. E se os ataques foram apenas o primeiro ato de um plano maior? Imagine, um ataque iraniano contra um alvo ocidental nos próximos meses, convenientemente atribuído a Teherã, justificando uma guerra total. Os danos limitados em 2025 poderiam ser a preparação, dando ao Irã tempo para revidar, ou pelo menos para ser acusado de revidar. Uma falsa bandeira clássica, direto do Manual de Manipulação Geopolítica. 4. Agenda globalista. E claro, não podemos ignorar as teorias mais ousadas. Alguns sugerem que o conflito é uma peça em um tabuleiro maior, controlado por elites globais. Uma guerra prolongada no Oriente Médio poderia desestabilizar a região, abrir caminho para o controle de recursos como petróleo e gás, ou até justificar uma nova ordem mundial, caso o conflito ficasse fora de controle. Sim,
é uma possibilidade. Eu creio que a agenda de depopulação, por conta das picadas de abelhas venenosas, foi em certa medida bem sucedida, e neste sentido, veremos a redução significativa da população nos próximos anos. Mas resta uma parte a ser decifrada do enigma. O porquê? Para os globalistas, parece ser necessário estabelecer um governo único e reduzir a população. Mas qual a razão? Capacidade nuclear e de mísseis do Irã. O verdadeiro risco. Vamos falar agora sobre o que o Irã realmente pode fazer. Em novembro de 2024, relatórios da Agência Internacional de Energia Atômica estimaram que o Irã tinha urânio enriquecido suficiente para produzir material físsil para 5 ou 6 bombas nucleares em menos de 2 semanas. Isso é assustadoramente rápido. Mas transformar esse material em uma arma funcional, isso leva tempo, meses, talvez um ano, dependendo da tecnologia. Além disso, o Irã tem mísseis balísticos impressionantes. O Fatah 2, por exemplo, é hipersônico, com alcance de mais de 1.800 quilômetros, suficiente para atingir Israel ou bases americanas na região. Um ataque nuclear contra Israel é teoricamente possível, mas improvável. Por quê? Porque Israel tem o Iron Dome e um arsenal nuclear próprio, sem falar na retaliação garantida dos Estados Unidos. Seria um suicídio estratégico para o Irã. Mesmo assim, a capacidade iraniana é uma carta na manga. Se os ataques de 2025 não destruíram esse potencial, o que os Estados Unidos ganharam? Talvez o objetivo nunca tenha sido deter o Irã, mas sim criar um inimigo conveniente para justificar mais intervenções. Possíveis cenários futuros. Para onde isso vai? O que vem a seguir? Aqui estão alguns caminhos possíveis. Guerra limitada. Ataques cirúrgicos continuam, com os Estados Unidos e o Irã trocando golpes controlados. Um jogo de gato e rato que mantém a tensão, mas evita o caos total. Guerra total. Uma falsa bandeira ou um erro de cálculo leva a uma escalada. Israel entra no conflito e o Oriente Médio vira um campo de batalha. Diplomacia fragilizada. Um cessar-fogo emerge, mas as tensões permanecem. O Irã usa o tempo para avançar seu programa nuclear em segredo. Cenário extremo. O Irã lança um ataque nuclear contra Israel. Improvável, mas as consequências seriam catastróficas, e os Estados Unidos teriam a desculpa perfeita para uma invasão. Qualquer que seja o futuro, uma coisa é certa. Os eventos de 2025 plantaram uma semente de instabilidade que ainda vamos colher. E quando olhamos para o tabuleiro global, o jogo fica claro. A agenda em curso tem 2 pilares. Primeiro, um silencioso controle populacional. E sim, vocês sabem do que falo, aquelas picadinhas que viraram tabu nas redes. Segundo, a velha promessa de uma nova ordem mundial, com governos fantoches e uma tecnocracia sem rosto no comando. Nos próximos anos, veremos a peça se desenrolar. Mais censura, mais crises fabricadas, mais gente sumindo das estatísticas. E enquanto isso, nos pedem para acreditar que urnas eletrônicas são perfeitas e que questionar a narrativa no Brasil já é crime. Mas eu digo que o pensamento livre ainda é a arma mais perigosa que existe. Mais que mísseis, mais que bombas. Porque enquanto estivermos acordados, eles não vencerão. Fiquem ligados. E não desliguem o cérebro. Seja um jogo político, uma operação de falsa bandeira ou uma manipulação global, o Decoder Talks está aqui para dizer: não aceite a versão oficial como verdade absoluta. Questione, investigue, decodifique. Obrigado por sintonizar no Decoder Talks. A verdade está lá fora, mas ela não vem de graça. Temos que buscá-la. Eu sou Henrique Toledo e até a próxima. Continuem questionando tudo.